Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta terça-feira, dia 30 de março de 2021, agora são 8 horas e 2 minutos. Nós estamos juntos aqui para colocarmos nossas vidas diante do Senhor, colocarmos tudo que somos e temos, nosso coração, nos rendermos diante do Senhor nessa manhã, com profunda gratidão, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Essa palavra também de Pedro, a nossa vida, o apóstolo Pedro, ele tem cuidado de vós. E nós realmente entendemos isso. Quero falar com vocês nessa manhã, quero olhar para a palavra de Deus e meditarmos juntos nela, pensando lá em Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, verso 18, quando a palavra de Deus nos diz: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Olhando para esse texto, é algo assim muito desafiador. Por quê? Nós, muitas vezes, nos deparamos com momentos em que não há paz entre as pessoas. E, infelizmente, todos nós somos falhos, temos as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos erros, mas o apóstolo Paulo nos orienta que devemos ser instrumentos da paz, instrumentos de paz, instrumentos da paz que já está no nosso coração. O próprio Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7, ele diz que a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter esta paz como algo que irradia da nossa vida, que sai do nosso coração. Nós precisamos ter essa paz como algo assim que é natural às nossas vidas. Nós vimos, né, nos versículos anteriores, principalmente ontem, que nós somos instrumentos do bem. Nós precisamos fazer aquilo que é certo diante das pessoas, diante dos homens, diante da nossa vida, diante da história. Então, assim, eu e você também somos instrumentos de paz. E Paulo, então, ao nos ensinar sobre sermos instrumentos de paz, ele diz aqui, às vezes nós vemos o texto, né, essa condicional logo no início, ela existe, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Como que eu vou imaginar isso? Como que eu vou entender isso da palavra? Eu posso dar uma olhada e falar, então, no que depender de mim, eu estou em paz, mas se ele não quer estar em paz comigo, na realidade, muitas vezes pensamos assim, só que isso é um pouco mais profundo. Esse possível aí que Paulo ele está colocando aí, ele quer dizer quando você tem poder para fazer alguma coisa. Quando é possível, quando você tem em suas mãos, em sua vida, quando eu e você, quando nós temos as condições de viver o quê? Em paz, independente do que acontece. Por isso que, se possível, quando está nas suas mãos, quanto depender de vós, o que estiver dentro de você. Então, isso nos chama a atenção também para algo que é muito importante, que é a questão de que a paz que está no nosso coração, a paz que o Senhor Jesus já nos deu, ela também deve ser uma possibilidade para nós colocarmos as outras pessoas, porque ela é inerente em nós. Não tem como tirar essa paz do meu coração, porque quem me deu essa paz foi o Senhor Jesus Cristo. Assim, então, essa paz eu devo externá-la em todos os momentos da minha vida. Eu terei dificuldades? Terei lutas? Terei. Nós teremos, mas devemos o quê? Viver pela paz. Paz com Deus diante daquilo que Jesus fez pela nossa vida, paz com Deus no sentido de confissão dos pecados, de vida reta diante de Deus, vida na qual Deus se agrade, mas paz com as pessoas, mediante o quê? O agir dos próprios ensinos da palavra de Deus e também diante das pessoas. Por exemplo, eu não posso dizer, estou em paz com as pessoas, sabendo que elas erram, que elas estão fazendo
coisas são erradas e eu não chegar a dizer, olha, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Nós vivemos num tempo de pandemia aí, e esse tempo de pandemia ele tem revelado muitas coisas quanto à governança do nosso país, quanto à estabilidade econômica, estabilidade política. E nós vemos aí que, por exemplo, até ontem aconteceu uma troca aí de ministros, né, da presidência da República. Muitos viram nos jornais, você pode ver isso pela internet aí. E isso é tudo motivado por quê? Para fazer uma paz, viver em paz, ficar bem com as pessoas politicamente, para poder o quê? Continuar a governança, né? Continuar para ter governabilidade. E às vezes nós pensamos que na nossa vida nós devemos ser politicamente corretos com as pessoas para estar em paz com elas. Isso não é realidade. Quando Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, olha, aquilo que depende de vós, que está dentro de você, a paz que está dentro de você, o quê? Você viva com ela diante das outras pessoas. Então, se eu tenho a graça de Deus, se eu tenho a salvação, a justiça de Deus alcançou minha vida, aquilo que Deus diz ao meu coração, se está aqui, eu tenho que viver conforme ela. Isso realmente vai me trazer paz. Como eu já citei, Filipenses 4, 7, também poderemos lembrar de outros textos, né, que a palavra de Deus nos diz, que devemos o quê? Viver em paz, procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. Paulo diz também, então é muito importante a nossa convicção do que a paz que Deus nos deu através da graça de Cristo, do perdão dos nossos pecados, de uma vida de santificação, para entendermos como viver em paz nesse sentido com as pessoas. Não que vamos procurar intrigas, não é isso não. Você vai viver aquilo que Deus quer. E o Senhor Jesus, ele foi um desses que assim viveu. E ele é nosso exemplo para isso. Por isso, então, quando Paulo diz aqui, olha, tende paz com todos os homens, ele mostra verdades ao nosso coração. Hebreus 12, 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós devemos ter um só pensamento de paz. Paulo diz isso em Coríntios, 2 Coríntios 13, versículo 11. Agora, o Senhor Jesus disse algo que está registrado lá em Marcos, capítulo 9, versículo 50, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então não é uma paz politicamente correta, do jeitinho das ações humanas para produzir uma paz, mas é uma paz que vem do céu para a nossa vida, para o nosso coração, e assim nós replicamos ela, transmitimos ela, repetimos ela em outras pessoas, para a glória do Senhor. Pois bem, devemos ser instrumentos do quê? De paz. Instrumentos de paz não são aqueles que se acomodam ao pecado, que vivem bem, entre aspas, com as pessoas e está tudo certo. Não. Instrumentos de paz são aqueles que vivem em paz com Deus, porque foram perdoados os seus pecados em Jesus Cristo. E assim vivem essa paz com Deus com outras pessoas, para a glória e para a honra do Senhor. Que sejamos esses instrumentos de paz, sempre, sempre nas nossas vidas. Que Deus os abençoe, que a nossa vida seja marcada pela paz. Pensando nessa paz, o próximo versículo, versículo 19, Paulo vai tratar de uma coisa muito interessante que se chama, né, vingança, sob ira. E precisamos olhar para isso também dentro da palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar, irmãos. Eu tenho certeza que talvez você conheça alguém que talvez tenha falecido por causa de complicações da Covid-19. Hoje pela manhã, logo de manhãzinha, eu fui surpreendido pela notícia de um outro colega pastor que faleceu, pastor Maurício. Ele era pastor lá em Montes Claros, Minas Gerais.
tinha 41 anos. Deixou sua esposa e o filhinho. Isso, um amigo, um colega, alguém que a gente conviveu por muito tempo. Isso traz cada vez mais a confirmação. Precisamos orar para que o Senhor esteja abreviando essa pandemia. Abreviando. Talvez você tenha alguém, eu tenho um primo lá em Itapira que está hospitalizado também com Covid-19, o nome dele é André. Talvez você tenha outras pessoas, e nós temos tantos conhecidos que estão nessa situação. Precisamos orar, precisamos clamar diante do Senhor, colocar a nossa vida diante de Deus. Pelas famílias enlutadas, é tão triste, não é? Tão triste. Mas o Senhor é o que consola, é o que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Por isso vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela renovação da vida. Obrigado pela consciência, Pai, pelo entendimento do perdão do nosso pecado que temos em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela transformação, por sermos nova criatura em Jesus Cristo também. Obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou a paz no nosso coração. E obrigado porque somos instrumentos de paz. Obrigado, Pai. E eu peço que assim sejamos para a glória do Seu nome. Nós somos tão fracos, tão falhos, precisamos tanto do Senhor, mas pedimos, clamamos em nome de Jesus, que o Senhor faça a obra em nosso coração a cada dia mais, cada instante, que sejamos realmente esses instrumentos vivos nas Suas mãos. Que essa paz que há dentro do nosso coração, ela inunde os nossos relacionamentos. E que a paz que o Senhor mesmo colocou como árbitro em nossos corações, seja também essa paz que seja vivida em tudo que fizermos, ó Pai. Abençoa o nosso tempo da nossa história, Pai. Abençoa o nosso mundo, nossa nação. Ó Pai, vivemos um tempo de morte, de tristeza, de choro, de lágrima, de lamento. Mas sabemos que tudo isso, ó Pai, o Senhor está acima de tudo. O Senhor é o consolo, o Senhor é a vida, o Senhor é a alegria, o Senhor é a paz. O Senhor suplanta todas essas fragilidades, esses acontecimentos humanos. Por isso entregamos tudo ao Senhor. Entregamos as pessoas que estão enfermas, entregamos todos aqueles que estão acometidos do Covid, entregamos a recuperação de cada um nas suas mãos, entregamos essa vacinação, esse Estado, economia, país, tudo, Pai, entregamos nas mãos poderosas do Senhor, que só o Senhor pode resolver. Entregamos porque confiamos no Senhor. Age, Pai, em nome de Jesus Cristo. Age com misericórdia. Ó, Pai, em nome de Jesus, coloca a sua mão sobre todos aqueles que estão carentes nesse momento. Sobre outros enfermos também, ó Pai. Coloca a sua mão de recuperação, de cura, sobre todos, Pai, sem exceção. Ó Pai, enxuga os olhos, ó Pai, as lágrimas dos olhos do coração dos enlutados. Consola, Pai, com o seu Santo Espírito. A esposa do pastor Maurício, seu filhinho, a igreja que ele era pastor. Ó Deus, e tantas outras famílias, igrejas e comunidades que estão enlutadas pela perda de pessoas queridas. Em nome de Jesus Cristo, consola. Ó Pai, nós precisamos tanto do alívio dessa pandemia. Nós sabemos que pelo Teu poder o Senhor pode desfazer tudo isso. Mas estamos debaixo da soberana vontade do Senhor. E pedimos forças, encorajamento, consolo e graça favorosa, graça mesmo que vem do trono do Senhor para as nossas vidas, porque precisamos muito. Renova-nos, ó Pai. Cuida dos pastores, cuida de todos os missionários, cuida das igrejas, um avivamento espiritual na nossa vida faz acontecer. Ó Deus, cuida, Pai, cuida dos nossos governantes, cuida dos profissionais de saúde. Ó Deus, age, Pai, para a sua glória, age, Pai. Nós confiamos no Senhor. Cuida do nosso coração, consola-nos, encoraja-nos pelo seu Santo Espírito e faz a obra que só o Senhor pode fazer. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe cada um que está aqui acompanhando esse vídeo ao vivo. Deus abençoe. Um bom dia para Tatiana Gomes, José Eduardo, irmã Marli, irmã Marlene, irmã Nelice, irmã Cláudia, irmã Thelma. Bom dia a todos. Se por acaso você está acompanhando aí e não aparece aqui, não é? Para mim, que Deus esteja abençoando sua vida também. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros recebam a mensagem de paz do Senhor também. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.